Ana sentia que os dias passavam com uma lentidão desesperadora desde que Lucas havia partido. O silêncio da casa, que antes parecia sereno, agora pesava como um fardo. O tempo era preenchido por rotinas automáticas: acordar, preparar o café, sentar-se na varanda e observar o mundo lá fora, sem realmente enxergá-lo. 6 meses haviam se passado, e o vazio ao lado dela na cama nunca parecia diminuir. A dor não se tornava mais suportável, apenas mais familiar. Era uma tarde nublada quando ela viu algo fora do comum. Ao retornar da padaria, deparou-se com um envelope na caixa de correio. Seu nome estava escrito com uma caligrafia familiar, que fez seu coração parar por um instante. Tremendo, Ana tirou o envelope da caixa. O papel era simples, mas o que mais a perturbava era a escrita. A letra de Lucas. Cada curva e traço daquelas letras era inconfundível. Ela conhecia aquela caligrafia tão bem quanto conhecia o rosto dele. De início pensou que se tratava de uma brincadeira cruel. Quem faria algo assim? Quem teria o coração frio o suficiente para zombar de seu luto? Respirou fundo, tentando conter o pânico, e começava a tomar conta dela. Com as mãos trêmulas, rasgou o envelope e puxou a folha de papel de dentro. Querida Ana, eu sei que isso pode te assustar, mas preciso que saiba que estou aqui. Eu vejo você todos os dias, como você se senta na varanda, como toma seu café olhando para o vazio. Eu sinto sua falta tanto quanto você sente a minha. Nunca pensei que a morte nos separaria assim, mas há algo que você precisa entender. Não estou tão longe quanto você pensa. Ana leu e releu aquelas palavras inúmeras vezes, tentando encontrar algum sentido, tentando convencer a si mesma de que aquilo era impossível. As palavras saltavam das páginas, familiares demais para serem ignoradas, mas ao mesmo tempo, absolutamente irreais. Sentiu-se atordoada, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A ideia de que Lucas poderia estar, de alguma forma, se comunicando com ela era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Tentando afastar o medo que começava a crescer em seu peito, Ana jogou a carta em cima da mesa e se afastou. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Lucas estava morto. Ela o havia enterrado. Lembrava-se com clareza daquele dia terrível, do peso insuportável da dor que a sufocava enquanto o caixão descia à terra. Como então ele poderia ter escrito aquilo? Alguém deveria estar pregando uma peça horrível. Mas quem sabia tanto sobre ela? As palavras da carta não eram apenas lembranças do passado. Lucas menciona coisas que ninguém mais poderia saber. Ele descreveu com precisão o que ela fazia todos os dias, as coisas mais banais e íntimas. O modo como ela segurava a xícara de café com as 2 mãos nas manhãs mais frias. O fato de que ela não havia conseguido se desfazer do casaco de couro dele, que ainda ficava pendurado no cabideiro ao lado da porta. As perguntas se amontoavam em sua cabeça, mas nenhuma resposta fazia sentido. Ela passou a tarde olhando fixamente para a carta, o coração oscilando entre a dor da saudade e o medo crescente de que algo muito errado estivesse acontecendo. Por um momento, quase acreditou que aquilo poderia ser verdade, que de alguma forma Lucas ainda estivesse com ela. Mas ao mesmo tempo, sua mente racional dizia que aquilo era impossível. Os fantasmas não escrevem cartas. A morte é definitiva, imutável. Quando a noite caiu, Ana finalmente decidiu tentar esquecer o que havia acontecido. Guardou a carta em uma gaveta, esperançosa de que ao acordar na manhã seguinte, tudo aquilo parecia apenas um pesadelo passageiro. Afinal, o luto podia pregar peças cruéis na mente das pessoas. Talvez sua dor estivesse manifestando ilusões que ela não conseguia explicar. Tudo o que precisava era de uma boa noite de sono. Naquela noite, porém, seu sono foi perturbado por sonhos inquietantes. Ela sonhou com Lucas. Ele estava no mesmo lugar de sempre, à beira do lago onde costumavam passear nos fins de semana. Mas algo estava errado.
Seu rosto, antes sereno, parecia tenso, quase desesperado. Ele tentava dizer algo, mas as palavras não saíam. Ela queria ajudá-lo, mas algo invisível a impedia de se aproximar. Ana acordou de repente, o corpo coberto de suor frio. O sonho a deixara com uma sensação terrível de vazio, como se Lucas realmente estivesse tentando se comunicar com ela. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 3:15 da manhã. O silêncio na casa era ensurdecedor. Incapaz de voltar a dormir, ela se levantou e caminhou pela casa, abraçando-se para conter o frio que sentia na pele. A gaveta onde havia guardado a carta parecia chamá-la, como se houvesse algo ali que ainda não havia sido resolvido. Ela hesitou por um longo momento, mas acabou cedendo à curiosidade e ao medo. Quando abriu a gaveta e pegou a carta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que de alguma forma, aquilo era apenas o começo.